Irving assina contrato com o Vasco e vai de arrasta pra cima neste episódio. O quarto episódio é um dos mais esquisitos, estranhos e maravilhosos que eu já vi em toda a minha vida. Mas se você não sabe do que eu estou falando, eu sou o Sog, aqui é o Café e Resenha e a gente troca uma ideia sobre tudo. Livros, séries, filmes, mangás, quadrinhos, qualquer coisa que entretenha tanto você quanto a mim. Porque aqui a gente só conversa e troca experiências sobre tudo. Então pegue seu café e vem com o pai. Hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio de Ruptura, que foi um absurdo de explodir a mente. Como eu havia dito, Irving acaba sendo executado neste episódio. A gente sabe que o Irving é o interno de uma pessoa que está trabalhando dentro da Lumo. Então, normalmente, aquela experiência a gente sabe que é só um interno. E quando ele desliga, ele desaparece por um instante. Ele não vai dormir, ele desaparece. E quando aquela personalidade é desligada para sempre, a gente sabe que ela morreu. E é isso que acontece aqui. Não sei se está vazando aí o som de fogos, mas é impressionante como às 6h25 da manhã o pessoal tá soltando fogos. Droga chegou na boca, a verdade. Enfim, a gente vê que neste momento eles usam uma técnica muito utilizada em filmes e séries quando um personagem vai ser executado. Normalmente o personagem fica de costas, às vezes até fecha os olhos, está chorando, está confiante, tem um sorriso no rosto. Alguns deles estão até ajoelhados, mas a cena sempre tem essa mesma estrutura. De costa para o seu executor, fecha os olhos e a câmera escurece. Normalmente você ouve lá no fundo o som do tiro e sabe o que aconteceu nesta escuridão. Aqui o som do tiro é aquele sonzinho do elevador, com o jogo de câmera típico da alternância de personalidades. Então você sabe que Irving foi executado neste momento. Você vai perceber que se você assistiu o episódio principalmente, você vai perceber que não tem nada cronologicamente citado aqui. Tudo vai ser aleatório porque o episódio foi assim. O impacto quando você liga a TV e vê o Irving despertando num lago totalmente congelado, no meio do nada, sem ninguém ao lado, extremamente sozinho, é a mesma sensação que você tem quando liga a TV. Você não sabe o que está acontecendo, você acha que está tudo errado. Eu, naquele momento, achei que tinham upado o episódio errado. Como uma empresa tão grande pode ter upado um episódio errado de uma série que está sendo hypada tanto? E olha que é um stream tão pouco acessado e consegue fazer isso, mas de uma empresa tão lucrativa? Não. É exatamente o que o diretor queria, para você sentir a sensação que o próprio personagem está sentindo ao ser desperto naquela situação. A gente passa, eles estão caminhando pela floresta, eles têm toda uma descoberta ali, eles leem um capítulo sobre um livro que eles acabaram descobrindo em uma caverna, até que eles chegam numa cachoeira. Essa cachoeira é o primeiro momento que o Miltic aparece para eles, fisicamente. E ele diz, esta é a maior cachoeira do mundo, ou do planeta. Não lembro exatamente o termo, mas neste momento você sabe que mais uma vez a Lumon está mentindo para eles. Isso passa despercebido, mas nesse momento você passa a ter mais atenção em cada passo que está acontecendo. E aí, todo detalhe importa. E a partir desse momento você começa a prestar atenção em coisas que você não estava prestando. Nesse momento você lembra da fome que o Irving estava passando, porque ele há pouco tinha passado por uma carcaça de um bicho morto e ele sugeriu comer. E aí Miltic fala, vamos comer. Eles novamente continuam lendo aquele livro que eles encontraram tempos atrás numa caverna, que foi guiada por pessoas muito estranhas.
mas que começa a fazer várias teorias. Aqui, eles em volta de uma fogueira típica de adolescente que vai para um acampamento, conta as histórias de terror para passar a noite e se diverte com todos os amigos. Aqui eles fazem a mesma coisa, só que o conto de terror é sobre Dieter, não sei falar o nome dele, Dieter Egan, o irmão gêmeo do Kier Egan, aquele que é idolatrado como uma entidade divina por todos os funcionários da Lumo. Então aqui a gente percebe que ele tem algumas histórias muito estranhas ao redor dele e de seu irmão. Tanto que, neste momento, a Hayley faz uma observação sobre o irmão ter se derretido todo sozinho. Ela fala que é só uma metáfora para a masturbação, ri, e aquele seu companheiro que está perdidamente apaixonado por ela, ri também, mesmo não achando tanta graça, mas acha graça do sorriso dela naquele momento. Dylan, meio sem jeito, ri também para acompanhar os amigos, mas Irving se mantém naquela postura de isso não é verdade, mas ele quer ter a comprovação se é ou não, e fica balançado com as palavras de Miltic falando todas as palavras de Kier são verdadeiras. Então ele questiona mais uma vez Hayley sobre aquilo que ele contou lá na primeira temporada, sobre o que ela viu do lado de fora. Isso era muito importante porque o início dessa temporada ela mente para ele, ela conta uma coisa que ficou na mente dele o tempo inteiro e é exatamente o que vai descorrendo durante todo o episódio. Pelo modo em que ele questiona ela e ela responde, ele tem uma reação de que pega a tocha e vai para dentro da floresta. Ela teve uma atitude que para ele foi cruel demais e ele não se via mais pertencente àquele grupo. Então foi para o meio da floresta onde ele andou e aconteceu o clichê de todos os filmes e séries. Ele se perdeu, mas ele fez algo que acaba trazendo uma nova roupagem para algo que a gente já está familiarizado. Vou explicar melhor. Ele, naquele momento que ele percebe que ele se perdeu, coisa que é típica de filmes e séries que chegam nesse ponto, e ele começa a chamar pelo responsável dele. Ele chama pelo Miltic, começa a chamar e ninguém ouve, ele tenta se localizar, ele tropeça e a tocha se apaga. Ele ainda anda um pouco, não consegue se encontrar, acaba achando uma pedra, senta e acaba adormecendo. Nesse ponto, normalmente, todos os filmes colocam um fim naquele personagem, onde ele acaba morrendo por frio ou hipotermia. Isso é comum de se ver, você já deve ter presenciado isso em vários filmes. Mas aqui ele sonha, uma coisa que a gente não está habituado a ver porque os internos não dormem. O mais próximo disso foi o que o próprio Irving passou na primeira temporada, onde ele tinha aquelas alucinações das tintas escorrendo do teto, onde a gente depois percebe que o seu externo não dormia o suficiente, então ele estava cansado lá dentro, então ele sonhava de olhos abertos. E aqui ele sonha pela primeira vez com aquele conto de terror que o próprio Miltic contava para ele. A gente vai percebendo os toquezinhos de horror que o Ben Stiller, diretor da série, vem implementando aqui dentro, e fica muito nítido que neste momento tem aquele típico jump scare de filmes de terror, mas é muito bom. Eu levei um susto porque eu estava assistindo durante a madrugada. Para você que não sabe, eu trabalho durante a noite e no meu intervalo eu acabei assistindo o episódio. E aí foi incrível. Aquele momento ele se assusta, o personagem acorda, você vê que ele não sofreu de hipotermia por mais que ele corresse o risco. E aí ele volta para a cachoeira, porque a cachoeira é um símbolo de uma retomada do Kier, um ponto de virada e entendimento de um sentimento daquela divindade e que agora se torna o ponto de entendimento do próprio Irving.
Ele encontra a Hayley, que está ali, mas ela não deveria estar, porque ela estava dentro de uma barraca junto com Mark. Os dois se entrelaçando durante a noite numa cena que alternava num vermelho vivo causado pelo aquecedor da barraca, enquanto eles tentavam aumentar a população do planeta, e o Irving caminhando pela floresta, se perdendo, tentando diminuir a população do planeta. Um modo irônico de se falar de um tentando morrer e o outro tentando procriar, onde os dois estão ali se misturando de certa forma, e enquanto a Hayley olhava para o Mark e dizia que ela meio que mentiu porque ela sente vergonha do que ela é lá fora, neste momento em que o Irving a encontra, ele a pergunta: quem é você? E o que está fazendo aqui? Ela responde: o que você está fazendo aqui? E ele explica: eu dormi aqui fora, no relento, e eu podia ter morrido. E você, o que está fazendo aqui? Ela não responde. E aí ele chega mais perto, fala sobre novamente não ser ela e pergunta quem teria tamanho poder para permitir que seu externo entre no andar de ruptura. Neste momento a gente pode ter duas questões. A primeira é quando foi que ele notou que ela não era a Hayley, mas sim a Helena. E como isso chegou na mente dele para ele chegar no ponto de ser Helena Egan. Ele não sabe o nome dela, mas ele descobriu naquele ponto que ela é uma Egan. E aí ele percebe, pega ela e chama o Miltic. Chama e chama e chama. E neste momento, Miltic aparece quando todos já estavam acordados. Mark procurando pela Helena e Dylan, sabendo que o Irving não dormiu na barraca. Todos encontram os dois lá embaixo, enquanto estão em cima da cachoeira. E aí, neste momento, ele afoga a Hayley, como naquele videozinho que a gente viu na Break Room, quando ela abaixa para pescar abacaxis com a boca. Quando ela está subindo, Irving aparece do mesmo lado que nessa cena, como se fosse um easter egg, como se fosse um foreshadowing do que iria acontecer. Só que lá ela estava pescando abacaxi. Aqui ele estava pescando a Hayley, a verdadeira Hayley que ele conhecia. Então ele pede para o Miltic falar quem é ela e trazer a Hayley de volta. Ela fala: que droga, Seth, faça o que ele está falando. E aí ele saca: Seth, faça. Por quê? Neste momento vem aquela dúvida: qual foi o momento em que ele percebeu que ela era uma Egan? Faz tempo que ele está desconfiando dela. Ele já tinha mencionado nesse mesmo episódio que estava desconfiando, falou pro Mark, e o Mark meio que desconversou, perguntou o porquê e eles foram interrompidos. Eles chamam o Irving de Earth, um diminutivo do nome dele. Quem é íntimo tem essa liberdade. Ela sempre chamava de Irving, assim como Miltic. Então é um detalhe que você percebe depois de um tempo. Depois que você sabe das respostas, você percebe os detalhes. E aí, quando ela fala para ele: Seth, faça, ele comprova. Ela é uma Egan, porque no sonho que ele viu aquela estação de trabalho dele, na verdade, a estação de trabalho dele com várias letras e números, sendo que ele só trabalha com números, ver letras se repetindo que poderiam formar o nome, é exatamente as letras de Egan. E aí só tem uma coisa: você só chama pelo nome quem você tem a mesma intimidade ou a mesma hierarquia. Nos Estados Unidos você chama qualquer pessoa numa hierarquia superior à sua pelo sobrenome, com Miss ou Mister. Para ela chamar de Seth pelo primeiro nome o Miltic, tinha que estar na mesma hierarquia.
e como ela deu uma ordem, ela tinha que ser uma superior. Para ela ter a sua externa lá dentro, ela tinha que ter alguém que mandasse de verdade em tudo. E só podia ser uma Iga. E aí ele descobre tudo e tudo se revela. E por causa disso, ele é executado. Esse episódio é incrível, é estranho, é bizarro, tem cada coisa que não dá para acreditar. Falando de algumas teorias, a gente pode perceber por alguns personagens que aparecem ali o que seria supostamente eles mesmos, que pode ser uma simulação tudo que eles estão passando. Mas essa teoria também pode cair por terra pelo fato de a Hayley estar sendo afogada. E isso vai contra, porque ela não estaria com tanto medo se fosse só uma simulação, porque aí ela só pediria para desligar a simulação. Então, a gente pode deduzir, será que aquilo são clonagens ou são robôs? E aí já emenda na teoria do que eles estão trabalhando. Porque no sonho do Irving, a gente vê que ele tem um nome ali, no mesmo lugar onde tinha o nome do projeto em que o Mark está trabalhando. O Mark trabalha num projeto chamado Cold Harbor. A própria Cobell fala que ele está para finalizar. A gente lembra que estava em 68%. Aqui a gente vê no sonho do Irving que ele trabalha num projeto chamado Montauk. Não sei como fala exatamente, mas que ele estava em 3%. Então por isso que o Mark pode ser importante, porque ele está num projeto em um nível mais avançado, não que o projeto dele seja o mais importante. Então a gente deduz que cada um deles pode estar trabalhando num projeto diferente. E um pode estar trabalhando num controle mental, o outro num controle de sentimentos, outro em clonagem, outro em machine learning, ou até em ressurreição. A gente tem essas teorias, né? Ou quem está aí postando vários vídeos na internet tem várias teorias, mas a principal é de que é controle mental, pela cena em que o próprio pai da Helena diz: você lembra quando eu trouxe esse chipzinho para casa, você falou que era bonito, e aí eu falei, isso aqui vai ajudar as pessoas, e você me respondeu, eu esperava que as pessoas pudessem ter isso. E aí ele responde: um dia todos terão. E nisso entra naquela mesma teoria de que muitos estavam tendo com a vacina do coronavírus, que foi muito difundida, de que as vacinas da China viriam com microchip 5G de controle mental, que ia fazer com que todo mundo se tornasse comunista e que ia ser controlado pela China e tudo mais. Pode ser aqui realmente uma série usando dessa teoria numa empresa, exatamente impondo isso. Pode ser também machine learning, onde eles fazem um aprendizado, separar sentimentos de certa maneira para fazer com que as máquinas entendam e sejam mais parecidas com seres humanos. E aí aquilo que a gente viu pode ser só robôs com uma roupagem parecida com cada um dos empregados. Agora, se a gente pegar as Miss Casey como exemplo, ou aquele tubo que é da mãe da Cobell, quando ela olha, que a mãe da Cobell usou em seus últimos momentos no hospital, e se for ressurreição? Porque para você que não lembra, a Miss Casey, que é a esposa do Mark externo, a famosa Gemma, que é o principal motivo que o fez entrar para lá, porque ele queria passar menos tempo pensando nela, porque o falecimento dela mexeu muito com a sua personalidade. Ele se tornou um homem depressivo, ele abdicou da sua vida por causa disso, porque aparentemente era o mundo dele. Mas ela está viva dentro da Luma, e se for um projeto de ressurreição? Não pode ser, porque ele afirma que ele identificou o corpo, mas ele fala que o corpo estava queimado. Será que ele estava carbonizado o suficiente para só identificar certos detalhes que só a Gemma teria? E aí a Lumo fez uma troca, carbonizou um corpo qualquer, colocou esses detalhes e levou o corpo original?
ou se ele identificou um corpo mesmo que queimado, mas que era muito claro que era ela. E aí eles fizeram experimento de clonagem e agora está usando o projeto para ensiná-la a ser um ser humano de verdade. Para você que não lembra, o comportamento da Miss Casey é muito robótico, muito aqui, ó, centrado. E ela mesmo tem um apreço maior pelo Mark. Ela mesmo fala sobre isso, que os melhores momentos foram aquelas 8 horas que passou com o Mark. E foi o maior tempo que ela passou acordada em toda a história que ela está na Luma. Lembre que a Cobel, quando olhava os dois interagindo, ela ficava empolgada, esperando que algo acontecesse, como se a Gemma ou o Mark fosse despertar ali. E quando não acontecia, ela se decepcionava. Ela entrou na casa do Mark para pegar a vela. Ela colocava sempre em situações em que os dois pudessem interagir. O Miltic mesmo ressalta que não tem como a reintegração acontecer ou que qualquer coisa faça com que um lembre do outro. Mas ela tem uma empolgação como se ela quisesse que um lembrasse do outro, mesmo quando ela já tinha provado que a reintegração aconteceu com o Piri. Então muitas teorias se surgiu, mas este episódio revelar desta maneira que a Hayley era um cavalo de Troia, ou melhor, Helena de Troia, mostrar como o set de uma informação que apareceu pro Dylan em outro episódio, onde a sua esposa vai mencionar, o set não te falou, e a própria Miss Huang impede ela de falar, é estranho. Mas aqui você fica muito próximo de ver um novo Lost, ou o Lost da nossa geração.